é começar a investigar o ministro Toffoli. E isso seria muito bem-vindo aqui, porque ele não só deveria ser afastado do caso que ele investiga, ele deveria passar a ser investigado. Veja, agora a gente não tem mais apenas o amigo do meu pai. Então os irmãos, tem um primo aí do Toffoli também nessa, é o irmão do meu pai, é o primo do meu pai. Ele vai colocando a família toda nesse enredo, nesse balaio, nessa cumbuca sinistra que se tornou esse Banco Master, sobretudo sob o sigilo imposto pelo próprio Toffoli. E esse caso é muito grave porque a gente não está falando apenas de um fundo. Veja, esse fundo ele está nas relações societárias ligadas ao Banco Master, e aí tem essa sociedade desse irmão e do primo do Toffoli. Mas o ponto aqui, fulcral, é que a Polícia Federal, uma das linhas investigativas é de que os fundos eram utilizados para inflar o valor do Banco Master e, com isso, viabilizar as fraudes cometidas pelo banco. Então, quando a gente fala que a família Toffoli estava envolvida, esse talvez seja o melhor termo, envolvida numa sociedade ligada aos fundos, isso pode significar que esses fundos nos quais a família Toffoli estava envolvida tinham relação com esse esquema de inflar o Banco Master para aumentar o seu valor. Ou seja, o Toffoli não apenas deveria ser afastado do caso que ele investiga, ele deveria passar a ser o investigado. Ele, o irmão, o tio, o primo, o tio, deve ter também um tio em algum lugar, né? E a mulher do Toffoli, vale aqui também lembrar que ela foi sócia de um dos advogados do Vorcaro. Então, é necessário, se fôssemos um país sério, não somos mesmo, se fosse um país sério, o Toffoli, ele próprio se afastaria desse caso, levantaria a mão e falaria: olha, eu não tenho a menor condição moral de estar à frente desse caso, e a Polícia Federal chegaria nele e nessa sua família para investigar se essa sociedade foi uma sociedade tranquila ou se tinha alguma coisa por trás. Como nós não somos um país sério, o que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Tudo ficará sob sigilo, o sigilo master, o sigilo máximo, o sigilo vergonhoso imposto pelo Toffoli, e nós, se questionarmos, talvez passaremos a ser os investigados. Talvez o Ministério Público poderia sugerir a investigação, nesse caso, Marcília, agora com essa informação nova? O problema é que o Ministério Público, embora nós tenhamos promotores de justiça sérios, o Ministério Público, ele, ligado ao Toffoli, ligado ao STF, quem faz ou deveria fazer essas investigações é a PGR, que é essa espécie de âncora sinistra que foi criada ali dentro, em parceria com o STF. Vamos nos lembrar que há pouco tempo atrás entregaram para a PGR, para o Gonê, a possibilidade de impeachment ministros do STF. Quer dizer, se fizeram isso é porque sabem que entre eles existe um convescote. PGR e STF é um clube do charuto. Ninguém solta a mão de ninguém. Então a chance da PGR fazer algum tipo de investigação é zero, é completamente zero. O que poderia ou deveria é o Ministério Público, os promotores de justiça sérios, que são muitos nesse país, pressionar a PGR, pressionar o Gonê para mostrar que ele não está totalmente submetido ao STF, ao Moraes e ao Toffoli, como até agora demonstrou. Pois é, Cautinho, informação gravíssima, preocupante aí desse envolvimento de parte da família de Dias Toffoli, né, que teria um fundo que seria sócio de fraudes, né, de outros fundos ligados aí a essa fraude de ordem bilionária do Banco Master. Mas, Paula, para ser bem claro, é vergonhoso, é indecente, é uma afronta a lei brasileira que o ministro Dias Toffoli continue como relator do caso do Banco Master e que mantenha esse sigilo. A REAG era um fundo de bandidos, era um bando de criminais, tanto que hoje sequer existe mais. Eles tiveram tanto medo que se descobrisse o que eles fizeram, né, que pegaram a REAG, mudaram de nome, dividiram em várias pontas e venderam para sumir com a REAG. A REAG foi o alvo da operação, um dos alvos da operação Carbono Oculto. Fundos da REAG receberam dinheiro do PCC e é a mesma REAG, ou melhor, fundos da REAG, não exatamente os mesmos, mas fundos administrados pela mesma gestora, colocaram dinheiro em um resort
de parentes do ministro que agora está investigando o Banco Master, que era o gestor disso tudo, e a gente acha isso normal? E a gente acha isso digno de um país decente? Temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive a esposa dele foi sócia dos advogados do Banco Master. Temos parentes que estão envolvidos com um fundo que teve o REAG, teve dinheiro que se multiplicou por 30 mil vezes, o patrimônio se multiplicou por 30 mil vezes em 20 dias, mas nem pirâmide financeira consegue algo assim. Esses caras compraram um pedaço de um resort dos irmãos de parentes do ministro Dias Toffoli. Inclusive, queria ver qual foi o valuation, qual foi a avaliação que foi feita desse pacote de ações, dessa fatia, se foi correta, se foi adequada ou se foi supervalorizado, e a gente acha isso normal. É urgente uma comissão parlamentar de inquérito, tem que ser imediata após a volta ao trabalho, né, dos parlamentares lá em Brasília, para verificar cada uma das contas correntes de todos esses envolvidos. Tem que quebrar sigilo bancário, tem que quebrar os sigilos de todas as correspondências dessas pessoas para verificar o que aconteceu, onde foi parar o dinheiro e qual que é o nível de envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com esposas que defendem o Banco Master por valores indecentes e por irmãos que recebem dinheiro de fundos que foram infiltrados até mesmo pelo PCC.